Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Sampaio, jornalista da revista Minérios e Minerales. Hoje a gente está aqui com José Maurício, né, gerente de planejamento da Terra Goiânia, e que vai contar aí para a gente, primeiro, um pouquinho sobre a mina Barro Alto, né, que tem aí uma produção de bauxita, e também sobre uma nova tecnologia que eles estão adotando para beneficiamento, né, desse mineral. Seja bem-vindo, José Maurício. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação participar desse vídeo e contribuir com todos aí com informação um pouco das nossas experiências e das tecnologias que nós temos adotado e inovado aí no segmento de bauxita. Certo, e aqui participando também junto com a gente tem a Camila, né, a Camila Sena da Steinert, que forneceu essa tecnologia também, né, Camila? Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. A gente ofertou uma tecnologia aí que atualmente é considerada ainda como uma inovação tecnológica, mas vem aí no mercado desde 2013, rompendo aí barreiras e paradigmas da mineração, tentando sempre trazer o melhor resultado em termos de tanto aproveitamento de material, quanto soluções sustentáveis para as mineradoras, de uma forma a fazer a mineração um pouco mais inteligente, né? E a gente contou aí com parceiros como Terra Goiana que abraçaram essa ideia para trazer isso a uma própria planta, né? Concretizar esse projeto que é muito interessante. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho, antes de falar da tecnologia, falar um pouquinho da mina, né? E sobre a mineradora também, né? Terra Goiânia. José Maurício, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho, a gente sabe aí que a mina é em Barro Alto, né? Em Goiás, não é isso? E eu queria que falasse um pouquinho, primeiro o histórico da mina, a data aí de início da produção, né? Como é que tá, assim, também os recursos minerais estimados nela. E quais são os processos que vocês adotam, né, na exploração de bauxita, enfim, conta um pouquinho do histórico da Terra Goiânia para a gente. Tá certo, pessoal. Bom, a Terra Goiana, hoje ela é detentora de alguns direitos minerários aqui no município de Barro Alto, de onde nós lavramos, né, e fazemos a exploração da bauxita, né, que é o principal minério, né, do alumínio. Falando um pouco do histórico da nossa operação, né, o jazimento de bauxita aqui de Barro Alto foi a primeira bauxita revelada no Brasil Central, na região centro-oeste do país, com recursos aí superiores a 200 milhões de toneladas, né, certificados, segundo o padrão canadense, né, em 43101. A nossa operação de lavra, a ocorrência, ela foi registrada a primeira vez em 1972 pelo CBRN. Em 1999, ela foi começaram os trabalhos de pesquisa pelo grupo, e lá em 2013 nós tivemos o início da lavra. Desde então, inicialmente é uma lavra que ela começou com foco, né, de atendimento ao mercado de metalurgia, né, para a produção do alumínio primário, e ao longo dos anos, né, a operação ela tem se diversificado em termos de produtos e mercados atendidos, né? Então nós saímos lá de 2013 com a produção, né, um pouco superior a 40 mil toneladas ano, fechamos 2024 com a produção superior a 1 milhão e 700, né, e estamos projetando em 2025 a superar os 2 milhões de toneladas. Uma operação que começou inicialmente a atender no mercado da metalurgia, hoje ela já atende o mercado da siderurgia, cimenteiro, químico, refratários e abrasivos. Então é uma operação bastante singular, né, em termos de bauxita, não só no Brasil como no mundo, por conta da sua excepcional qualidade, né, em termos de conteúdo metálico, o teor de contaminantes. É uma operação a céu aberto, uma lavra em costa, com baixíssima relação estéreo-minério, praticamente podemos dizer que é uma mina sem estéreo, quando a gente leva em consideração que todos os litotipos existem aproveitamento econômico para eles, né, dentro desses mercados que nós estamos citando, e outros mais, né, que vêm sendo desenvolvidos por meio das nossas áreas de pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma mina cujo processo é a seco, não faz uso de barragens de rejeito. Então, ela tem se destacado, né, e chamado a atenção aí de players, tanto nacionais quanto internacionais, né, por conta
especialmente no momento, né, que o mercado vive, em que se demandam produtos com qualidade cada vez maior, né, para agregar valor, reduzir custos, e nós temos ganhado bastante destaque nesse cenário. Você pode explicar um pouquinho para a gente essa planta de tratamento, né? Antes de falar, porque você falou que a expectativa em 2025 é 2 milhões de toneladas, é isso? Superar os 2 milhões de toneladas, mediante os acordos comerciais, né, inclusive de exportação para a China, para a Venezuela, Estados Unidos, Índia. Então, nós estamos aí firmando contratos, né, no qual aumentará a nossa demanda, a nossa escala produtiva. Hoje, né, o nosso complexo industrial, no qual a Terra Goiana está inserida, nós fazemos parte de um grupo econômico, né, constituído por 3 mineradoras, a Terra Goiana Mineradora, a mineradora Santo Expedito, a Supergran e também o braço do grupo responsável pela verticalização, né, e agregação de valor na cadeia. E por conta disso, os nossos processos eles consistem basicamente em britagem, peneiramento, moagem e calcinação, com projetos já sendo desenvolvidos para avançar para a sinterização, eletrofusão e briquetagem também. Certo. E aí, após esses processos aí que você citou na britagem, moagem, enfim, sobre o beneficiamento mesmo da bauxita, né? Vocês recentemente adotaram uma tecnologia da Steinit que é Sensor Based Sort, né? SBS, não é isso? Me explica primeiro qual que foi o diferencial, né? Como vocês aplicaram, como vocês estão utilizando essa tecnologia e quais as vantagens, né, que obtiveram depois que começaram a utilizar. Excelente. Bom, dentre os mercados atendidos pelo nosso grupo, pelo nosso minerador, nós temos aí o mercado de refratários e abrasivos, que possui uma restrição quanto ao teor de cálcio, né, por conta dos complexos, né, que o óxido de alumínio forma, trazendo uma redução na dureza e também na resistência térmica, que é algo totalmente indesejável para estes mercados, né? A dureza, no caso, o mercado abrasivo, né, almeja-se um produto com alta dureza, então, uma vez que o teor de cálcio, né, ela traz essa redução, é um elemento indesejável. E no caso do segmento de refratários, né, busca-se materiais com alta resistência térmica. Dado que o cálcio traz essa redução, é algo que os nossos clientes, né, não desejam. E a forma que nós lidávamos hoje na nossa mineralogia, no nosso contexto geológico, a nossa bauxita é uma bauxita majoritariamente derivada do anortosito, que é o protominério, é a rocha que deu origem à bauxita. E este anortosito é a principal fonte de cálcio no nosso minério. Então, nosso grande desafio para atender estes mercados que possuem restrição quanto ao cálcio era separar a fonte do cálcio no nosso minério, que é o anortosito. E a forma como nós fazíamos isso, né, ela, de certa forma, trazia um prejuízo quanto à nossa produtividade, né, e tornava essa operação um pouco complexa e um tanto quanto improdutiva. Nós buscávamos, né, ainda no momento da lavra, né, no momento da escavadeira, antes de fazer o carregamento dos caminhões, nós impunhamos um grau de seletividade demasiado nas carregadeiras. Depois que esse material ia até o pátio de beneficiamento, iniciava-se a britagem, havia ainda uma outra oportunidade de selecionar aqueles fragmentos que por algum motivo passou, né, pela lavra, e no peneiramento da mesma forma. Já chegamos em alguns momentos a fazer até mesmo a catação, né, dado que o anortosito ele tem algumas propriedades físicas que o diferem bastante da bauxita. Uma delas é a densidade e outra é até a cor. Então, visualmente, nas pilhas de minério, a gente consegue visualizar com muita facilidade aonde está o anortosito e onde está a bauxita. Então, justamente ao verificar que existem propriedades físicas claras que diferenciam a bauxita do anortosito, né, nos veio à mente a possibilidade de recorrer, né, e buscar uma solução baseada em sensores, né, que é uma da tecnologia fornecida, dominada aí pela Steinit, para nos trazer essa eficiência, né, nessa separação necessária entre a bauxita e o anortosito. E aí nós começamos a namorar
a Steinert, né, enviamos alguns materiais, foram feitos testes na planta piloto, os testes preliminares foram muito bem sucedidos, fomos avançando, né, até culminar, né, na compra do equipamento e instalação, né, dessa planta. Para vocês terem uma ideia, a instalação desse equipamento nos trouxe benefícios tão grandes, porque nós tiramos toda aquela improdutividade, aquele gargalo, né, lá na lavra de ter que separar o anortosito. Agora é uma lavra, né, que se dá de uma forma mais fluida, mais produtiva, dado que nós já possuímos um processo, né, com o objetivo de fazer essa seleção. Então, a gente faz uso de um processo que é o melhor meio de fazer a separação e essa pré-concentração, né, e desafoga toda a cadeia produtiva para atendimento desses mercados que são chaves para o nosso negócio, são chaves para a nossa verticalização e ganho, né, de valor do produto que nós fornecemos. Certo. Camila, você quer acrescentar alguma coisa em relação aos sensores, enfim, em relação à tecnologia? Bom, eu acho que é muito interessante ressaltar, quando a gente fala aí sobre tecnologia de sensor software, a gente tem alguns sensores envolvidos, e aí o José Maurício colocou muito bem que há diferenças nas propriedades físicas entre o que seria o objetivo de retirada, né, o estéreo franco deles, o anortosito, no caso o contaminante, e como a gente faz essa separação dentre as propriedades que ele descreveu, a densidade ser uma diferenciação muito grande, a gente utiliza aí um sensor chamado raio-x de transmissão. E esse sensor, ele não nos dá propriamente a densidade, mas ele nos dá a absorção atômica daquela partícula. E a gente trabalha com uma tecnologia que se chama particle sorting. Então, além de sensoriar o material, a gente sensoria partícula a partícula e extrai partícula a partícula, tendo uma seletividade muito grande, fazendo com que eles alcancem essa pureza tão milimétrica, digamos assim, tão precisa, que é para o minério deles, que fica aí nas casas decimais de contaminação. Então, a ideia é principalmente verificar qual seria a absorção atômica desse raio aí, que é o raio do ferro e do cálcio, que vão ser maiores do que do alumínio em si. Então, justamente essa associação foi feita, como o José Maurício falou, e seria muito interessante para a gente ressaltar, nós temos um laboratório aqui em território nacional, somos os únicos fornecedores atualmente que têm a condição de fazer esse teste nacionalmente. Convido a todos que quiserem nos visitar, as portas estão abertas, e dentre eles a gente pode fazer o teste com uma série de sensores, não só como raio-x de transmissão, que é o principal sensor utilizado na terra goiana, mas nós temos outros sensores, inclusive é um sensor adjunto deles, que é o sensor de laser, mas nós também trabalhamos com o sensor de cor e de indução. Isso faz com que a gente consiga, em um único equipamento, varrer diversas propriedades aí dos materiais, desses minérios, para que a gente faça uma separação cada vez mais seletiva. Certo. José Maurício, você que falou tanto da expectativa para 2025, né, como gerente de planejamento, né, quais os projetos aí, porque além dessa tecnologia, a Terra Goiânia tem outros planos ou metodologias que vocês pensam em adotar para aumentar essa produção, né, e chegar nesse número, né, que vocês já estão projetando? Tem sim, até uma curiosidade, né, quando nós começamos a verificar, né, os testes preliminares e a viabilidade, né, técnica operacional desse equipamento, nós já implantamos, já construímos uma planta desse equipamento, já deixando preparada a fundação para um segundo equipamento, né, porque dadas as perspectivas, né, de demanda desses mercados que nós estamos atuando e que possuem essa restrição quanto ao cálcio, que por sua vez
advém do anortosito, nós temos expectativa, sim, de aquisição de um segundo equipamento, né, de uma certa forma com capacidade até mais produtiva, né, com uma resolução, de repente, até maior, mas que nos permita atender esse mercado e, juntamente, né, quem demanda a matéria-prima livre do anortosito são os nossos fornos calcinadores, que também estão em planos de expansão. Então, nós estamos atuando num mercado promissor, que está passando por um momento, né, de carência dessas matérias-primas. Não por acaso, né, atendemos mercado tanto interno quanto externo. Então, a nossa expectativa é escalar a nossa produção, né, conquistar o nosso espaço no mercado, né, global de refratários quanto abrasivos, para, né, continuarmos avançando aí nessa jornada de agregação de valor e verticalização das nossas produções. Obrigada aí pelas suas informações, obrigada pela sua recepção, obrigada, Camila, e que vocês tenham aí sucesso, né, nesses projetos, né, de expansão, enfim, de ampliação aí da mina Barro Alto, né, e nos projetos da Terra Goiânia. Amém. Para todos nós. Desejo sucesso. Mais uma vez, agradeço o convite e a oportunidade, tá bom? Tá certo. Obrigada, viu? Obrigada, Camila. Muito obrigada, viu, Juliana? Obrigada pela toda oportunidade e visibilidade. É excelente para a gente que um caso como o da Terra Goiana, que está sendo tão bem trabalhado, assim, a gente tem uma parceria tão legal, seja divulgado. Assim, para a gente é realmente muito importante e é muito bom ver o nosso cliente falando da nossa tecnologia. Então, nos ter dado essa oportunidade para a gente é muito gratificante.